Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos conversar com um esportista e também fundador da ULAFA, que é a União das Ligas e Associações do Esporte Amador de Guarulhos. Ele também já foi secretário adjunto de esportes e tem um site que trata e que fala sobre esporte amador. Você está curioso para saber quem é? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, José Carlos Guimarães, mais conhecido como Guima. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. A gente que acompanha esse programa é uma honra. Guima, você veio para Guarulhos em 1970, né? Nos anos 70, vindo de Teófilo Otoni. Conta pra gente o que trouxe você de Minas para cá. Olha, meu irmão morava aqui em Guarulhos, trabalhava na SKF, ele ia casar, precisava ter alguém da família, né? Aí ele mandou os convites, mas só eu pude comparecer no casamento dele. E chegando aqui, eu estava com 19 anos, né? E tinha aquele compromisso lá. Assim, nem trabalhava também lá em Guarulhos, lá em Teófilo Otoni. Aí eu vim no casamento dele. Mas ele me fez uma proposta, na SKF está precisando, naquela época, nos anos 70, né, o emprego você ia nas empresas, tudo procura-se, né, tinha tanta vaga, hoje isso já não existe, mas naquela época era bastante. E ele chegou e fez esse convite, eu adiei a volta, fui até a SKF e fiz um teste, passei e já comecei a trabalhar na empresa. E fiquei morando com ele aqui no Jardim São Roberto, aqui em Guarulhos. E acabei ficando, né? Comuniquei meus pais que eu ia ficar e acabei ficando. E isso foi depois da Copa do Mundo, tinha acontecido, estava aquele evento ainda, em julho, né? Que o Brasil ganhou, foi tricampeão mundial e minha família, nós somos 11 irmãos, né? E todos gostam de futebol. Do esporte em geral. Meu irmão aqui também gostava demais. Então foi aquela época que eu vim influenciado com isso. Eu fui até receber os atletas lá em São Paulo. Ele me levou, né? Os atletas desfilaram aqui em São Paulo. Eu fui lá com ele e acabei ficando, né? Acabei gostando. E aquele interior que a gente vivia lá, voltei lá alguns anos depois só para ajeitar tudo com a família, rever os familiares. Acabei ficando. E, coincidentemente, comecei a estudar aqui. E estudando, conheci um rapaz que jogava bola. Ele falou, você não joga bola aqui? Eu falava, eu jogava bola lá em Teófilo Otoni. Ele falou, vamos no meu time. Acabei ficando. Mas eu gosto de organizar as coisas. Comecei a jogar bola e vi a direção do time aqui, do Vila Industrial, aí acabei passando a ser diretor, e isso aí começou, né? Você jogou em 2 times aqui, né? Tanto no Grêmio Recreativo São Roberto e no Grêmio Esportivo Vila Industrial.
E você foi tudo, né? Jogador, treinador, presidente. Isso. Porque esse rapaz jogava no Vila Industrial e como eu morava no Jardim São Roberto, comecei a jogar no Vila Industrial, aí também fiquei sabendo que lá no bairro também tinha uma equipe. Aí comecei a me convidar, o vizinho meu era atleta do São Roberto, fizemos amizade e ele me chamou para também participar. Aí jogava de manhã no São Roberto e à tarde no Vila Industrial. E nisso foi, como eu te falei, né? Eu gostava de organizar as coisas, passei a comandar, acabei chegando de jogador, passando a ser presidente dessas equipes. Em épocas diferentes, né? Fui presidente, mas daí de presidente do Vila Industrial, que foi praticamente o meu pontapé inicial na parte de presidência, porque o Vila Industrial foi campeão, eu era o presidente, aí passei a conhecer o seu Antônio Soares de Oliveira, que dá nome ao campo do Flamengo, que ele era o presidente da Liga, ele me chamava para lá na casa dele, eu ajudava ele na registro dos atletas, e aí começamos, né? Daí para frente começamos, mas só que eu também fui convidado para fazer um curso de árbitro. E nisso eu fiz curso de árbitro de salão e passei para a Liga de Salão e também cheguei à presidência da Liga de árbitro, passei a ser presidente. Agora me conta um pouquinho, quando você começou a jogar futebol, você jogava em que posição? Eu jogava com 4 zagueiros, era sempre o back. Estava lá atrás na defesa. Gostava sempre de jogar atrás, entendeu? E quando você começou, você tinha um sonho de ser jogador profissional? Não, na verdade não. Porque eu machuquei cedo o pé, eu quebrei o pé. Com cedo. quantos anos? Eu tinha, lá em Teoflotone, eu tinha 18 anos, entendeu? Então isso me desanimou. Desanimou depois de ter quebrado praticamente 2 vezes, né? Meu pai até ficou bravo, falou, você não pode mais jogar bola, mas eu comecei a insistir. Aí eu comecei a jogar mais velho, mas eu tive, meu irmão que estava sendo jogador profissional, ele chegou na época, ele era mais velho do que eu, mas ele chegou assim, na época ele falou para mim, olha, ser jogador profissional, eu prefiro estudar. Então ele estudou, se formou em engenharia e falou, olha, a melhor coisa que ele fez, e serviu de exemplo. Eu falei, não quero ser profissional, mas gostaria de estar no meio, entendeu? Não largar o futebol. Você falou que você jogava de manhã num time, de tarde em outro, isso logo no começo, quando você chegou em Guarulhos. Isso porque a gente tinha 20 e poucos, 20 anos, né? Cheguei aqui com 19, com 20 anos comecei a jogar bola, então jogava. É o que eu vejo hoje. Hoje eu acompanho aí, esses atletas fazem tudo isso também, joga sábado, domingo. Isso era de manhã e de tarde, só que sábado só e de domingo, era só de domingo. Inclusive era só de domingo. A gente era solteiro, namorava, não conhecia, entendeu? Não tinha nada para fazer a não ser jogar o futebol naquela época. E nesses domingos, assim, você, claro, você aproveitava para jogar futebol, mas e você falou que você tinha facilidade de coordenar os trabalhos, né? Por isso acabou se tornando presidente. E de onde que veio esse gosto todo por coordenação? Olha, isso é uma coisa natural da minha pessoa, entendeu? Até da minha família, que meu irmão mais velho que eu, ele também comandava uma equipe lá em Teoflotone, né? Ele tomava conta da então você equipe. Já tinha referência. Eu me baseei sempre, eu tenho 2 irmãos que para mim sempre vão ser minhas referências em tudo, entendeu? Na vida. Eles são 2 pessoas, o Hélio e o Luciano, são 2 irmãos que eu jamais vou esquecer, que eu sempre procurei seguir o exemplo deles, entendeu? Me espelhava sempre nele. Você falou que você fez curso de árbitro, né? Por que você resolveu fazer esse curso? Isso foi em 1979, né? Isso. Eu tinha acabado de casar. Casei em janeiro de 79 e comecei a ir, frequentava a ACM, e frequentando aqui a ACM, conheci mais um árbitro, né? Aí ele fez minha cabeça, falou, que você também não apita jogos? Começou a pôr isso na minha cabeça, e ele falou, inclusive aqui na CM, a Federação de Futsal vai vir dar um curso aqui na CM. Aí eu falei, me inscrevi, e aí acabou seguindo a carreira de árbitro. Por quanto tempo? Eu fiquei de 79, 80, né, comecei a apitar, fiquei praticamente 15 anos, assim, trabalhando na arbitragem,
Porque em 86, eu me formei em 80, em 86 eu apitando o jogo e, como eu te falei, né, coordenando, administrando assim a liga de futsal, eu acabei sendo presidente da liga. Mas apitava também, participei de muitos jogos aí, jogos regionais, jogos abertos, aí daqui, porque a liga de Guarulhos era convênio com a Federação Paulista. E a federação usava muito, pedia muito para a gente escalar os árbitros. E nisso eu procurava só optar, trabalhar em jogos fora de Guarulhos. Porque eu, como presidente, não ia atuar aqui. Não tinha como, né? Atuar aqui em Guarulhos. Né? E como que você ganhava então dinheiro com a arbitragem? Ou isso era uma atividade só de final de semana? Explica para mim como que estava a arbitragem dentro da sua vida. Na verdade, ajudava um pouco no orçamento. Não vamos falar que não, apitar só porque gosta. Você gostava, mas também sabia que ajudava no orçamento aí mensal, porque todos esses jogos que ia trabalhar tem a sua taxa, a gente recebia, entendeu? Então ajudava, mas não era assim. Como eu falei, quando eu fiz o curso, aí eu já estava até trabalhando na Bardella, a empresa aí da SKF estava trabalhando. Então eu trabalhava durante o dia, tinha um emprego, e à noite, durante a semana e finais de semana, a gente trabalhava apitando alguns jogos aí que ajudavam no orçamento. E qual que é a tua formação profissional? Olha, aí eu comecei a estudar, eu comecei a fazer matemática aqui na UNG, fiz 2 anos, parei, porque eu estudava de manhã e trabalhava, aí eu passei a trabalhar à noite, porque eu entrei na área de informática, trabalhava no CPD da Bardella, aí eu comecei a estudar de manhã e à noite. Aí eu falei, vou fazer matemática. Fiz 2 anos, mas aí eu mudei de horário na empresa, parei, voltei. Aí eu fiz análise de sistema, tudo na área. Tudo a ver com futebol? Nada a ver, nada a ver. Tanto é que eu fiz análise de sistema, tudo porque colegas, né, aconselhavam. Aí eu fiz análise de sistema na Faculdade de Santa Rita, me formei lá, né, e você vê, eu me formei, e aí um outro colega, até o Wilson Davi, que é um ex-atleta olímpico, o Wilson Davi comentou comigo, vai começar um curso na FMU, pós-graduação, né, administração esportiva. Aí ele falou, vamos. Nessa época eu já estava como secretário adjunto, lá aqui na Secretaria de Esportes. Aí eu fui fazer administração esportiva, porque estava dentro do... Tinha a ver com o que você estava fazendo, né? Aí eu fiz, né, lá na FMU, junto com ele, e segui, né? Mas aí ajudou, né, algumas coisas, mas eu acho assim, eu deveria ter seguido mais, entendeu? A parte esportiva. Conta para mim, você foi presidente da Liga de Guarulhense de Futsal, isso entre 1986 e 1988, e presidente da Liga de Futebol Amador de 92 a 94. Como que estava a situação do futebol amador em Guarulhos naquela época? Os times eram competitivos? Porque tem os campeonatos também entre os times de cidades diferentes, né? Isso, eu fui em 86, o futsal estava no auge. Eu tive a sorte de, quando eu assumi a presidência do futsal, ter o vice-presidente Onofre Miranda, que era um radialista, jornalista esportivo aqui de Guarulhos, então o saudoso, né, Onofre Miranda, e eu era o presidente, ele divulgava tudo. Então, sabe que a divulgação é o principal. Se você está fazendo bem feito e divulga, é o que aconteceu. Então, o futsal cresceu, aumentou o número de equipes e era competitivo. Aí o IMPRO estava crescendo na época, estava em formação, várias equipes de Guarulhos. Então, tinha muitos empresários que investiam no futsal naquela época, porque nós tínhamos jogos diretos, tinha ginásio aqui, tinha o Fioravante, né, que era todo final de semana, estava lotado de gente, o pessoal acompanhava mesmo. Então estava no auge. E então eu acabei meu mandato no futsal e eu não tinha muito, eu só joguei bola no campo e tinha seguido presidente, não estava querendo a parte administrativa, mas devido a esse trabalho meu no futsal,
os dirigentes do campo se reuniram e falaram, não, vamos trazer o Guimarães para o campo. Aí eu fui na condição também que o Onofre Miranda fosse o meu vice-presidente. E em 92, quando assumimos a Liga de Campo, o futebol estava meio desacreditado. Era o Jovino, que era o presidente da Liga, o ex-prefeito, né, o Jovino que era. Eu entrei no lugar dele e estava uma bagunça, os times tinham parado, o Flamengo, Macedo, que jogavam amadores, todos tinham parado. E eu entrei, nós começamos a fazer a mesma divulgação que fizemos no futsal, então aí houve o Flamengo voltou a jogar o amador, o Macedo, as equipes tradicionais de Guarulhos voltaram a participar aqui do futsal, então, do futebol de campo. Então, aí houve um crescimento também, mas se você falar, ele estava no auge, não estava meio parado, estava desacreditado, e nós conseguimos dar um pontapé assim positivo na organização dos campeonatos de Guarulhos. A gente vai continuar falando sobre esporte amador com o Guima, mas depois do intervalo. Você que está acompanhando o Ponto de Vista, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o esportista e dirigente do esporte amador aqui de Guarulhos, José Carlos Guimarães, o Guima. Guima, você foi um dos fundadores, ou fundador, né, da ULAFA, que é a União das Ligas e Associações de Esporte Amador aqui da cidade, aqui de Guarulhos. Me conta como foi essa fundação da ULAFA. Olha, essa fundação foi em 2005, assim, porque Guarulhos tinha uma liga, como foi quando eu fui presidente em 92, tinha uma liga só de futebol. Aí eu saí, o presidente que entrou não seguiu o estatuto, só sei que começaram a surgir novas ligas. O pessoal, por exemplo, do bairro dos Pimentos ficaram descontentes, o bairro do Presidente Dutra ficaram descontentes. Eles começaram a fundar ligas. Teve uma liga de São João, a liga lá do Bom Sucesso, liga da Vila Galvão. Quantos times tinha naquela época? Olha, quando eu saí tinha 56 equipes participando da liga, entendeu? Aí esses times dos bairros, eles começaram a fundar as ligas, como eu falei, da Vila Galvão tinha uma liga, a liga aqui do centro, essa liga continuou sendo liga do centro. Então, eu estava muito... Aí, quem era o campeão de Guarulhos? Aí ficou aquela dúvida, quem seria o campeão? Um time era campeão de uma liga, sou campeão de Guarulhos. Outra, não, sou eu, porque eu fui campeão da liga lá de Bom Sucesso, então eu sou o campeão. Eram ligas regionais, né, da região da cidade. Aí, eu mesmo era contra esse tipo de coisa, né? Eu falei, o Onofre Miranda tinha um programa esportivo, né? Ele combatia isso. Ele também, o Onofre, lançou isso, falou... Se o pessoal não funda uma liga só, aí eles me convidaram, eu falei, eu não queria, porque eu estava trabalhando, eu não queria, eu já achei que minha missão já estava cumprida no Esporte Guarulhos, mas não, acho que estava nem na metade ainda. Aí em 2005, eu falei, eu não queria, mas o Onofre insistiu, ele marcou uma reunião com os presidentes das ligas, para ver o que poderia fazer. Aí me chamaram, eu não queria, olha, tanto é que foi aqui na biblioteca de Guarulhos, aqui na João Gonçalves, foi feita essa reunião, eu não compareci, não estava na reunião. Aí eles me ligaram, pediram eu estava na CM, eles me ligaram, não, o Onofre falou, vem, porque
pessoal aqui eles não chegaram a um consenso de quem vai ser o presidente. Porque todos eles, os 6 presidentes que estavam, falaram, não, eu quero ser o presidente da ULAF. Todo mundo queria ser o presidente. Todo mundo queria ser o presidente. Então não tinha acordo. Aí eles falaram, não. Aí eles falaram, um falou, só abre se o Guimarães, né, chamava o Guimarães, ele foi o presidente. Aí eles me ligaram, eu cheguei lá nessa reunião, e aí eu acabei aceitando, a contragosto da minha esposa, mas acabei aceitando esse convite, marquei uma reunião primeiro para ver qual o nome que daríamos, né, à Liga, a essa nova entidade. Aí bolamos isso, União das Ligas e associações de futebol amador, acabou ficando o LAFA. Aí eu impus uma condição, né, que na época o Júlio Filgueira era o secretário de esportes. E a Liga, eles não tinha saído da Federação Paulista de Futebol. Eu falei, saí da Federação Paulista, porque a Federação Paulista, quando eu era o presidente, ela dava todo apoio, entendeu? Os campeonatos, a gente disputava o campeonato amador do estado, entendeu? Então eu falei, vamos filiar. Aí fomos na federação, tinha para refiliar, tinha que pagar R$10.000. O Júlio Filgueira, que era o secretário de esporte, assumiu esse compromisso, falou, não, Guimarães, pode fazer... Eu sei que a federação parcelou em 5 vezes de 2.000, eu falei, eu vou pagar ele, não, todo dia 10, quando vencia a prestação lá, o pagamento, né, nós pagamos, aí acabou fundando essa ULAFA que uniu a todas as equipes. Por exemplo, cada liga, uma liga tinha 40 equipes, outra, aí nós colocamos assim, mas na ULAFA, para participar, só os 8 campeões, os 8 primeiros colocados de cada liga. Então nós ficamos com 48, que tinha 6 ligas, né? Ficamos com 48 equipes na ULAFA. Mas tinha muito mais equipes em Guarulhos, então, naquela época? Tinha. Como eu falei, cada liga aí, uma tinha 30, outra 40, outra 20. Então, unimos isso aí. Mas só com a nata, né? Para o ULAFA ser assim, como fosse uma federação. Só os melhores os 8 melhores equipes de cada liga ia participar. As ligas continuaram, entendeu? Elas continuaram. Elas continuaram fazendo seus próprios campeonatos. Porque o ideal, o objetivo dessas equipes é disputar um campeonato amador do estado pela federação. Como a ULAFA era filiada à federação, eles deram mais importância ao ULAFA por causa disso, por ter se filiado à Federação Paulista de Futebol. E hoje, né, a gente teve aí um outro programa sobre esse assunto, sobre o futebol em Guarulhos, e conversamos também com o presidente atual da ULAFA, que é o Felisberto de Souza, também conhecido como Cabeção, e ele falou para a gente que hoje tem mais de 70 equipes, mais de 70 times filiados a essa entidade. Na tua opinião, como que você analisa, né, o futebol amador hoje em Guarulhos, lembrando, né, que o último campeão do estado de futebol amador foi o Vasco do Paraíso, né? Como que você analisa a situação hoje, até comparando com a sua época? Olha, hoje temos de agradecer aos 2 campos que estava bem, que é o campo do Cícero Miranda, que colocou grama sintética, e o Oswaldo de Carlos. Apesar que só temos esses 2 campos, mas dá para você fazer de manhã até à tarde os jogos. Então, as equipes começaram a se interessar, porque a ULAFA só faz os campeonatos nesses 2 campos. São os melhores de Guarulhos. Infelizmente, só temos 2. Pela quantidade de equipes, ter 10 campos, no mínimo, seria o ideal para que fizesse vários campeonatos de alto nível. Com esses 2 campos, apesar de termos só esses 2, mas alguns dirigentes que se dedicam, que estão investindo em Guarulhos, com a divulgação. Quero voltar aí um parênteses, nós começamos a ULAFA junto, quando começou a ULAFA, eu comecei o site também divulgando o esporte de Guarulhos. Então, começou a vir atletas de São Paulo a jogar aqui em Guarulhos devido à divulgação. E aumentou o número de equipes, como apareceu equipes novas aqui em Guarulhos. E parabenizar o Cabeção, porque a ULAFA, com uma boa organização que ele está fazendo,
fez isso. O Vasco do Jardim Paraíso foi campeão e nós tivemos um outro time de Guarulhos que quase chegou para fazer a final com o Vasco, a equipe do 33 do Bela Vista. Porque eles investiram em jogadores, viram a organização excelente que eles estão fazendo, então vieram empresários de fora a investir aqui no nosso futebol amador. Então eu vejo, infelizmente isso, pouco campo, mas a organização é que fez com que chegássemos a ser campeão. E temos muita equipe, porque a população aumentou, aí todos esses bairros, você vai, tem 4, 5 equipes, mais do que isso. Em cada bairro de Guarulhos tem várias equipes, entendeu? Nós precisamos aumentar o número de campos e nós estamos diminuindo, né? Diminuindo cada vez mais e isso é muito ruim. E não só nessa questão, a gente vai falar um pouquinho agora sobre esporte amador de modo geral. A gente falou até agora mais sobre futebol, né? Que o teu envolvimento aí com o futebol é bem maior. Mas entre os anos de 1997 e 2000, você foi secretário adjunto de esportes, na época que era o prefeito, era Jovino Cândido. E quais eram as políticas de incentivo ao esporte naquela época? Né? O que você pôde aí acompanhar e contribuir com o esporte naquela época? Olha, até gratificante você falar isso. Coincidentemente, ontem eu estava assistindo um programa na Record e entrevistando um jogador que joga no Santos, hoje, o David Braz. Aí ele falou, poxa, eu estou aqui hoje graças a um Guarulhos que tinha, em 99, eu participei do projeto Futebol 2000 e ele citou os nomes dos treinadores dele, entendeu? Ele participou lá pelo Bom Sucesso e a região Bom Sucesso, São João, nós tínhamos núcleos em vários bairros, entendeu? Na época eu era secretário adjunto, nós formamos, denominando Futebol 2000 com núcleo, isso em 98, né, começamos, e você vê, em 99 tivemos esse atleta ontem falando dele ter começado em Guarulhos na época do Futebol 2000, ele era moleque, né, e isso foi incentivo. Nós aplicamos isso, e não só ele, como tem muitos outros atletas que se destacaram, porque nós dávamos toda a assistência, né, nesses núcleos do Futebol 2000, que era assim, que hoje muitos lamentam nós não ter dado continuidade, quem entrou depois não deu continuidade, né? E isso foi prejudicial ao surgimento de novos atletas aqui em Guarulhos. Mas não eram, as políticas da época não eram só para o futebol, né? Tinha outros esportes, handebol, ginástica. Isso. E nós tínhamos o handebol muito forte, o próprio futsal também estava muito forte na época. Em todas as outras modalidades, nós abrimos campos com os professores. Nós dávamos muitas aulas de voleibol mesmo. O João do Pulo, nós tínhamos núcleos de voleibol lá no João do Pulo que eu ficava olhando lá da sala que eu ficava, aquela garotada, eram os dois, tanto masculino como feminino, lotada ali a quadra do João do Pulo. Tinha 2 quadras para treinamento, entendeu? A piscina, né? O que dava incentivo na natação, entendeu? Com vários professores se revezando, nós não tínhamos assim, só determinado horário. A gente revezava no período todo, né? Com vários professores e cada vez mais aumentando. Mas depois de 2001 não deram continuidade nisso, né? Deram, mas com medida, com investimento menor, né? Mas olha que interessante, de 1990 a 1995, Guarulhos foi 6 vezes campeão dos Jogos Abertos do Interior. E hoje, né, na verdade em 2015, Guarulhos nem se inscreveu para participar dos Jogos. Como que você analisa aí a situação do esporte na cidade? Isso que eu lamento, a gente fica triste, porque, como você falou, nessa época aí que Guarulhos foi campeão, eu acompanhei, assisti jogos, o Tomeuzão, Guarulhos estava tão o pessoal inflamado com isso, porque o Tomeuzão foi construído e foi até inaugurado na época dos Jogos Regionais que fizemos aqui em Guarulhos, entendeu? Então isso machuca a gente hoje, ver, não está participando mais, porque os atletas começam a jogar e não tem um espelho, né, para um objetivo, falar, não, amanhã eu quero chegar
naquela equipe principal para disputar os jogos regionais, porque era a coqueluche, né? Todo mundo gosta. Isso que eu participei muito também disso, acompanhando quando estava na secretaria e como árbitro também, eu via a motivação. Mas, infelizmente, o esporte nosso está precisando mudar. Nós temos de mudar. O ano que vem, eu acredito que esse ano o envolvimento aqui em Guarulhos vai ser mais político, entendeu? Então, nós, mais para 2017, tem de ter uma política voltada para o esporte, para mudar. Precisamos voltar a disputar esses jogos, porque é um incentivo maior, muito grande para os atletas se iniciarem aqui em Guarulhos. Muita gente parada aí, porque eu não entendo de contenção de despesa, mas o esporte também é educação, o esporte é saúde, entendeu? Nós precisamos ver isso. É investimento, né? E você também tem um trabalho importante de divulgação no site, né? Divulga os campeonatos do esporte amador, histórias do esporte amador. Conta pra gente o que inspirou você a fazer esse site. Olha, baseado até numa campeã nossa aqui, a Marli dos Santos, de Guarulhos. Ela foi campeã, representou o nome de Guarulhos muito. E, infelizmente, né, ela faleceu esquecida, sabe? Eu estava na Secretaria de Esportes, né? Trabalhei com ela lá. E depois que ela morreu, sabe? Nada, não sei nada. Eu falei, uma campeã, uma mulher que vestiu a camisa de Guarulhos, representou Guarulhos pelo mundo, morreu e ninguém falou nada, a não ser os colegas da Secretaria de Esportes que foram lá, né? Isso aí me chocou. Eu falei, poxa, não pode. Eu vou começar a divulgar esses atletas, muitos depois já se foram, né? Mas nós precisamos deixar viva a memória, para que sirva de exemplo para essa juventude que vem hoje, saber que nós tivemos grandes nomes, pessoas que vestiam a camisa de Guarulhos com amor, entendeu? E isso é uma coisa que me incentivou a divulgar. Aí eu comecei a fazer essa divulgação e a recepção foi tão enorme que aí a responsabilidade aumentou e eu estou dando sequência nisso, entendeu? Estou dando, divulgando. Aí comecei a ser procurado pela própria ULAF para divulgar os campeonatos que estão sendo realizados aqui em Guarulhos. Várias entidades me procuraram para divulgar, porque o nosso site começou a ter uma recepção boa, né? O pessoal começou a ter muitos acessos, então eu fiquei assim com uma responsabilidade enorme. E hoje é muito grande a procura para que a gente possa divulgar. E você também, né, está sendo homenageado no campeonato, que é aí a Copa Guima de Futebol, veterano para jogadores aí com 40 e 50 anos, né? Como que você recebe essa homenagem, né? O que ela significa para você? É isso muito gratificante, né? No final do ano, eles me chamaram, o pessoal da ULAF, olha, pelo que você está fazendo pelo nosso esporte, nós precisamos retribuir o que você faz. Nós vamos fazer um campeonato de sua homenagem, são dois campeonatos, um de 40 e outro de 50 anos, com o mesmo nome, né? Deram o nome do nosso site, o meu nome no campeonato, isso. E é gratificante, né? Eles falaram melhor em vida do que fazer, que muitas colocam nome de campeonato depois que a pessoa não está mais com a gente, né? Está acompanhando o campeonato? Está assistindo os jogos? Final de semana estive lá no Cícero Miranda acompanhando os jogos, né? Já está chegando na sua fase final, tem mais 2 horas semifinal e agora a final. Eu espero que tudo... Até agora foi... como foi o primeiro, o pessoal, a ULAF, é a primeira vez faz um campeonato de 40 e 50 anos, né? Então, eles falaram, agora, para o ano que vem, deve dobrar o número de equipes, porque a organização foi muito boa, está sendo até o momento, entendeu? Os clubes que estão participando estão só elogiando, então acredito que, para mim, é um elogio maior, eu fico tão contente, né? Porque eu vejo assim no grupo do cada time, com o WhatsApp, hoje eles criam um grupo, né? E eu vejo um grupo de Copa Guimarães, Copa Guima, você entendeu? Uma equipe para eles se comunicarem. Então, no grupo deles é esse, leva meu nome. Então, isso é um motivo de satisfação, né? Não tem como coisa que a gente tem de ficar grato sempre com isso, né?
E a gente agradece também a sua participação no Ponto de Vista. Gente, esse é o Guimo José Carlos Guimarães. Bom, muito obrigada também pela sua audiência. Lembrando que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem edição inédita do Ponto de Vista feito especialmente para você, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.